אמא הגיעה השעה, אני צריך ללכת, הדרך עוד ארוכה. Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, e boa noite a todos aqueles, que vão assistir esse estudo bíblico, no Instagram, Facebook, Kawaii. Bom, irmãos, o estudo de hoje é sobre questão dos pastores, E é um estudo que vai acordar muitas pessoas, vai acordar realmente os remanescentes verdadeiros do Senhor. Então aqui em Ezequiel 34, aqui esse estudo bíblico aqui de Ezequiel 34 sobre os pastores é incrível, que vai acordar muitas pessoas. Então hoje nós temos vários pastores, principalmente a igreja adventista. Quando você vê esses pastores falarem que o dízimo pertence a Deus, é sagrado, ninguém pode mexer. Então eles dizem que o dízimo não é para dar para os necessitados, Ele diz que o dízimo não é para dar para os necessitados, para os pobres. Então, vocês têm que se acordar para esses pastores, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, vamos ler aqui Ezequiel 34, olha só, veja, presta atenção. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizem assim: diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Então aqui, irmão, nós estamos vendo aqui Deus mandando o seu profeta profetizar contra aqueles pastores. Então hoje nós profetizamos contra esses pastores que falam que o dízimo não é para ser dado para os pobres, para os necessitados. Então, vá acompanhando aqui. Então, temos que profetizar. Nós temos que julgar esses homens. Tá bom? Vamos lá continuar o texto aqui. O versículo 3. Comeis a gorduras, vestíveis da lã, e degolais os cevados, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Então, irmãos, vamos meditar nesse texto aqui. Então, pastores que não apacentavam as ovelhas, só queriam comer da carne das ovelhas, comer do dízimo, só queriam receber, mas eles não curavam as ovelhas, não apacentavam as ovelhas. As perdidas, eles não buscavam, não estavam nem aí para as perdidas. As desgarradas não buscam. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para você. Olha só, na igreja adventista, quando algum membro não vai mais, olha só, ele não vai visitar, não vai atrás dessas ovelhas. Eu sou testemunha viva. Eles não vão atrás das ovelhas. Mas eles só vão atrás dessas ovelhas que faz tempo que não vai para a igreja, somente para dar uma carta, para desligar essa ovelha
que ela não pertence mais à igreja adventista. Isso aconteceu aqui, aonde eu moro. Eu fui testemunha viva, certo? Olha, o cunhado da minha mulher, que faz muito tempo que ele não vai mais para a igreja adventista. Quando alguém sai da igreja adventista, eles não vão atrás. Mas quando eles vão visitar essas pessoas que nunca mais foram para a igreja adventista, é somente para dar carta de desligar a pessoa da igreja. Eles dão carta para deixar registrado a pessoa. Então o ancião foi na casa do cunhado da minha mulher para dar carta, para dizer que ele não pertence mais à igreja adventista. Irmão, ele ficou indignado. O cunhado da minha mulher ficou indignado. E ele falou a grande verdade. Para esse ancião. Falou grande verdade. Que ele só veio para poder dar carta de tirar da igreja, desligar, mas não vinham visitar ele. Não vinham visitar ele porque saiu da igreja, porque não foi mais para a igreja. Não foram para isso. Mas só vão atrás deles para dar carta de tirar a pessoa, desligar a pessoa da igreja. Ele ficou indignado, irmão. O cunhado da minha mulher ficou indignado. Certo? Então é assim que eles fazem. Não vão atrás das ovelhas que saíram. Não vai buscar aquela ovelha para saber o que houve, porque saiu da igreja. Não fazem isso. E é triste isso que aconteceu com o cunhado da minha mulher. Certo? Então vamos continuar o texto aqui. Ó. É o versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Então aqui eu já quero deixar bem claro aqui, para esses desengrejados do corpo de Cristo, certo? Desengrejado do corpo de Cristo. Nunca existiu pastor, né? Nunca existiu pastor no Velho Testamento. Então, são pessoas que não conhecem a Bíblia e falam besteira, tentando enganar ao nosso povo. Então, aqui Deus está falando para os pastores. Existia pastores no Velho Testamento, como também no Novo Testamento, certo? Vamos continuar o texto aqui. Olha só, irmão. Então, esses pastores, eles se apacentam a si mesmos. Eles só pensam no dízimo, em fazer das ovelhas comércio. Irmão Roberto, como assim esses pastores não estão apacentando as ovelhas? Exatamente. Então, esses pastores, irmão, não estão apacentando as ovelhas realmente. Não estão. Eles só querem saber do dinheiro, do dízimo. Só querem saber sobre o dízimo, fazer das ovelhas comércio. Mas eles não estão apacentando as ovelhas como devem ser apacentadas, com a verdade, para encher as ovelhas de conhecimento. Eu já mostrei o texto para você, o próprio Deus falando, que é para apacentar as ovelhas com conhecimento, com a verdade, encher as ovelhas de conhecimento da Bíblia Sagrada. Mas o que você vê é o seguinte, é muita repetição. É a história de Esther, é a história não sei de quê, a mesma repetição. Eles não enchem as ovelhas de conhecimento, porque eles não podem revelar a verdade que está na Bíblia para as ovelhas, porque senão elas vão sair dessas igrejas, desses pastores, que estão se apacentando a si mesmos, que só pensam neles, ok? Então, apacentar as ovelhas é você realmente encher as ovelhas de conhecimento, pregar a verdade que está aqui na Bíblia, que está escondida, que esses pastores não revelam para as ovelhas.
Ok? Então vamos lá aqui, ó. Né? O versículo, aí vem, né? E assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Então hoje mesmo, né? Muitas pessoas estão saindo da igreja. Estão saindo da igreja. Estão sendo espalhadas por não haver pastor. Então, as feras do campo estão aí fora, que são os hereges, os desigrejados, que vão pegar essas ovelhas que estão saindo da igreja, né, que estão espalhadas aqui fora. O número de desigrejados está crescendo. Isso não é de você se espantar, nem se admirar, porque a Bíblia diz que os filhos da perdição serão mais numerosos do que os de Deus. Então não se espante, nem se admire, porque os números de desigrejados está crescendo. Então lembre-se que os filhos da perdição serão mais numerosos, certo? Então, irmão, as pessoas que estão saindo de certas igrejas, de pastores que se apacentam a si mesmos, elas estão corretas. E essas pessoas que estão saindo dessas igrejas falsas, que só pensam no dízimo, eles não são desigrejados, não, tá? Não vá se confundir com os outros desigrejados do corpo de Cristo, tá? Então esse que sai da igreja falsa, ele continua tendo o seu verdadeiro pastor. Ele continua sendo igreja, certo? O nosso verdadeiro pastor, que nós devemos seguir até o fim, é Jesus. Em primeiro lugar, ok? Em segundo lugar, os pastores da terra, que nós devemos seguir os ensinamentos que ele prega da Bíblia. Se ele não prega o ensinamento, o conhecimento da Bíblia, eu não vou seguir esse pastor e eu não vou frequentar esta igreja, não, tá bom? Então, existem dois grupos, assim, que eles falam de desigrejados. Dois grupos de desigrejados. Mas somente existe um, né? Para corrigir aqui um erro meu, né? Que eu falei, existe dois tipos de desigrejados, mas na verdade só existe um tipo de desigrejados, que é desengrejado do corpo de Cristo. Não estou falando de tempo, de local, não, tá certo? Então, essas pessoas que estão saindo dessas igrejas do comércio, elas não são desengrejadas, porque ela continua ainda seguindo o seu pastor Jesus e seguindo a Bíblia Sagrada. Então vamos continuar o texto aqui, tá, irmão? Então você tem, por exemplo, esse aí desengrejado, o Fábio, né? Você tem um Fábio aí desengrejado do corpo de Cristo, ok? Que prega a doutrina de demônio, outros evangelhos. Esse sim é um desengrejado realmente do corpo de Cristo, porque ele não crê em tudo que a Bíblia diz. Ele não crê em tudo que a Bíblia diz ali. Ele perverte a Bíblia Sagrada terrivelmente. Esse sim é um desengrejado do corpo de Cristo. Então ele fala a respeito do desengrejado, mas ele não entende totalmente o significado de um desengrejado do corpo de Cristo, tá? Não estou falando de tempo não, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui, irmão, agora para o versículo aqui, o versículo 6. As minhas ovelhas andam desagarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem a procure ou quem as busque. Vocês estão compreendendo? Irmão, nesse fim dos tempos, nós temos muitas ovelhas que estão espalhadas. Muitas andando igual ao vento, sem saber em quem acreditar, sem saber... Você entende? Por quê? Porque são pessoas que não buscam a Bíblia. Como ela vai saber qual é a igreja verdadeira? Como elas vão saber qual é a igreja verdadeira se ela não busca a Bíblia Sagrada? Se ela não procura realmente
ser ensinada por os verdadeiros remanescentes que mostra a Bíblia Sagrada. Ok? Então nós temos muitas ovelhas que estão espalhadas no mundo. E os lobos que estão lá fora, os desigrejados, os lobos, os falsos profetas, estão pegando essas ovelhas. Estão sendo alvo das seitas, dos desigrejados. Porque são pessoas, ovelhas, que não buscam o conhecimento. Vai pela opinião, pelas ideias e acaba sendo enganada por não conhecer as Escrituras. Tá bom? E aqui você acaba de ver, não buscam, não vão atrás e nem buscam. Certo? Então, quando uma ovelha sai, não vão atrás na casa da pessoa para saber o porquê ela saiu, né? Então, irmão, nós, os pastores, quando uma ovelha sair da igreja, vê que ela não apareceu mais, o pastor que vê uma ovelha que não apareceu mais, o dever dele, como mandamento do Senhor, é ir atrás dessa ovelha, é ir na casa dessa pessoa, saber por que ela não está indo mais para a igreja e tal e tal. Ali começar a conversar com essa pessoa e o pastor ele vai dar conselho para poder trazer essa ovelha de volta. Aí agora cabe à pessoa. O dever do pastor é dar conselho e ir atrás da ovelha perdida. Esse é o dever de todos os pastores, ir atrás. Agora, se a pessoa não quer ir mais, por mais que ela ouviu o conselho do pastor, aí deixa ela com Deus. Não é para estar insistindo, adulando a pessoa, não. Pronto, aí deixa ela com Deus, tá? Deixa ela com Deus. A decisão, ela é o livre-arbítrio, é dela. Ok? Pelo menos o pastor fez a parte dele. Mas o que acontece que eu vi, o falso pastor Eliseu Rodrigues, esculachando com as ovelhas perdidas. Ah, se o pastor não foi atrás, né? Sei o quê, esculachando com as ovelhas perdidas. Que ele não vai atrás. Eu vou mostrar o vídeo depois para você, tá bom? Vamos continuar o texto aqui. Aí vem aqui, ó. O versículo 7. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas. Você compreende? Pois é. As ovelhas que estão saindo da igreja, algumas, não estou julgando todas, estão servindo de pasto para todas as feras do campo. Elas estão agora acreditando em todo o vento de doutrina. Estão seguindo, aprendendo com esses falsos mestres, esses do judaísmo. Irmão, está terrível. As ovelhas estão ficando perdidas. Mas glória a Deus. Porque tem aquelas que saíram das falsas igrejas, mas eles continuam firmes, acreditando nos mandamentos, na Bíblia Sagrada. Continuam firmes. Certo? Vamos lá. Aí vem aqui, o versículo 9. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandareis as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não ilhas sirvam de pasto. Irmão, vamos meditar aqui. O próprio Deus, irmão, está dizendo que Ele mesmo vai tirar suas ovelhas. E é o que está acontecendo exatamente nesse fim dos tempos. Glória a Deus. O próprio Deus é que vai tirar as suas ovelhas
dessas seitas, Igreja Adventista, Testemunho de Jeová, os Mórmons e outras seitas que tem por aí. O próprio Deus é que vai tirar. E como já está tirando. Deus está tirando as suas ovelhas, irmão, desse sistema de pastores do comércio. Glória a Deus. Então Deus vai tirar o seu povo que ele conhece. Muitos vão continuar seguindo esses lobos, esses cães devoradores, que só pensam em vender a palavra de Deus, fazer livros para vender a palavra de Deus para as pessoas. O ensinamento de Deus é de graça. Todos os pastores têm que ensinar de graça todo o mistério que está escondido aqui. Mas eles não querem revelar, irmãos, o que está escrito aqui. Mas só querem empurrar livros para as pessoas. Virou agora um comércio imenso. O que tem de gente fazendo livros para fazer do povo de Deus comércio é muito grande. É os ateus, as missionárias, pastores, profetas, estão fazendo livros porque dá dinheiro. O comércio está muito grande. Então é só, o próprio Deus vai tirar. E o que vai acontecer então? Quando Deus tirar essa ovelha desses pastores lobos, desses pastores que pegam o dízimo só para eles e não dá para os pobres. Vamos continuar aqui, irmão. Olha só. O versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho. Tá bom? Então, o próprio Deus é que vai buscar as suas ovelhas. Então, aqui nós estamos aqui no Velho Testamento. Então, o próprio Deus vai buscar as suas próprias ovelhas, usando os seus servos, usando os seus verdadeiros remanescentes. O dever dos verdadeiros remanescentes é mostrar a verdade. E o Espírito Santo é que convence, né? Então, a própria palavra já convence a pessoa. A verdade, a palavra é que convence a pessoa. Porque a palavra que está na Bíblia, ela é do Espírito Santo. Tá bom? Então vamos continuar o texto aqui. Ó. Vamos lá, olha só. Em que encontra as ovelhas dispensa, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirarei dos povos e as congregareis dos diversos países, e a introduzirei na sua terra. Apacentá-lo-ei nos montes de Israel, junto aos correntes e em todos os lugares habitados na terra. Apacentarei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Né? Então vamos aqui, irmão, continuar aqui, ó, o versículo 16. Né? A perdida buscarei, as desgarradas tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-lo-ei com justiça. Quanto a vós outras, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Então Deus está dizendo que vai julgar entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Certo? Então a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo
para julgar o pecado. Jesus veio ao mundo para julgar o pecado. Eu já mostrei o texto para você. Pois é, então, realmente Deus veio, mandou seu Filho, o próprio Deus, que é Jesus, né? Veio à terra para julgar entre ovelhas e bodes e carneiros. E Jesus julgou os bodes e carneiros. Pois é, os fariseus. Jesus julgou os fariseus, os bodes. E julgou também as ovelhas, certo? Por exemplo, os discípulos eram as ovelhas de Deus. Os discípulos eram as ovelhas de Jesus. Quando eles fizeram algo errado, Jesus julgou a sua ovelha, que foram os discípulos, tá? Orientando eles que não é para fazer esse mal. Jesus dando conselhos sempre para o bem, tá bom? Então, essa história de dizer que Jesus não julgou ninguém, isso é da Igreja Católica Romana, das filhas de Roma, da Igreja Católica, tá? Então, as filhas de Roma é a Igreja Católica, as Igrejas Católicas. Então, muitos aprenderam dessa Igreja Romana e das filhas de Roma que você não pode julgar ninguém, que Jesus nunca julgou ninguém, porque eles escondem a verdade de vocês. Eles contradizem o próprio Deus, essa igreja e pastores, né? Vários pastores do sistema, dizendo que você não pode julgar ninguém, quem julga é só Deus. Irmão, sacode em nome de Jesus. Você quer receber a proteção de Deus? Você quer ser preservado? Deus preservar você da praga, das pragas que estão sendo lançadas neste mundo? Irmão, siga a verdade. Porque os que não estão seguindo a verdade, estão blasfemando contra a verdade, estão seguindo outros ensinamentos, doutrina de demônio. A praga já levou muitas dessas pessoas que viviam dormindo. Tá bom? Então, se apegue a Deus. Tá bom? Vamos lá, olha só. O versículo 17. Quanto a vós outras ovelhas minhas, deixa eu ver, o versículo 18. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, e não vos basta e terdes bebido a água clara, a vez turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam que haveis pisado com os pés, e bebe o que haveis turvado com os pés. Por isso assim lhe diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro das empurrões e com chifres impeles as fracas, até a espalhar fora. Irmãos, vamos meditar nesse texto aqui, porque é o que está acontecendo. Os pastores que empurram as ovelhas com um chifre. Então, quando você vê esses pastores fazer o sinal do chifre, fazer o sinal de chifre na mão, são esses pastores aí. Certo? Os cristãos que fazem sinal de chifre com a mão, pastores, esses pastores, irmãos, empurram as ovelhas, estão espantando ovelhas para fora. Aquele que não der o dízimo é amaldiçoado, que não sei o quê, e quem não der o dízimo não vai para o céu, é que não sei o quê. Eles espantaram muitas ovelhas. Então eles querem dominar as ovelhas a todo custo, usando o texto bíblico. Olha aqui, irmão. Então eles empurram as ovelhas com chifre, com aquelas ameaças, usando o texto de Malaquias. Quem não der o dízimo é amaldiçoado, que não sei o que, não sei o que, sabe? Irmão, depois eu vou trazer sobre Malaquias, tá? Eu vou trazer sobre Malaquias. Deus falou somente para os sacerdotes, somente para o seu povo? Claro que não. Então, muitos mentem para vocês, dizendo que Deus falou somente para Israel, que eles serão amaldiçoados se não der o dízimo.
Não, Deus não falou somente para Israel, não, tá? Então isso aí eu vou provar para você. Então isso aí, irmão, não é texto de você chegar e dizer dentro da igreja. De você chegar dentro da igreja e dizer, quem não der o dízimo será amaldiçoado. Não faça isso, não. Vamos seguir o Novo Testamento. O dízimo é segundo o coração, a oferta é segundo o coração. No Novo Testamento, o dízimo passou a ser como era antes. É o dízimo de Jacó, segundo o coração. Mas esses pastores, Leandro Quadro, Arilton Oliveira, esses pastores aí do sistema, eles usam Malaquia para meter o medo na pessoa. Ok? Vamos lá. Vamos aqui para o versículo, deixa eu ver aqui. Olha aqui, o versículo 23, né? Suscitarei para elas um só pastor, e eles apacentará o meu servo Davi. Bom, irmãos, vamos aqui agora estudar esse texto aqui. Esse texto aqui, muitos dos desigrejados, né? Muitos dos desigrejados, ele usa esse texto aqui para dizer que somente o pastor é Jesus. Eu não preciso de pastor, o meu pastor é só Jesus. Então eles dizem que não existe mais pastor, alguns desigrejados, terrível. Que não existe mais pastor no tempo não sei o quê, nunca existiu pastor no Velho Testamento. Então a prova você está vendo aqui. O próprio Deus falando com os pastores. Então, esse texto aqui, né, que existe um só pastor, eu darei um pastor. Aqui, irmão, está falando de Davi. Pois é. Davi, ele era pastor, ele era profeta também. Ó, certo? Então, os desigrejados, ele usa esse texto aqui, isolado. Ah, Jesus o único pastor é só Jesus, sabe? Isolado. Mas aqui está falando que Deus vai dar um pastor que é Davi, certo? Então, não vamos misturar as coisas com outros textos, não, tá certo? Então, o nosso verdadeiro pastor, em primeiro lugar, que nós devemos seguir os seus ensinamentos até o fim, é Jesus, o nosso verdadeiro pastor, o pastor dos pastores. Então, não aprenda ensinos de homens, desses pastores, pervertidos da verdade. Siga sempre os ensinamentos do verdadeiro pastor, que é Jesus, que está na Bíblia. A Bíblia, siga somente a Bíblia. Não siga o ensinamento desses pastores que pervertem o Evangelho, tá bom? Vamos continuar o texto aqui. Olha só, suscitarei para ela um só pastor. Suscitarei para ela um só pastor. E quem é esse pastor? Aqui já revela. Ó, já revela. E apacentará um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que apacentará, e ele servirá de pastor. Ô glória! Ok, meus irmãos? Veja que tremendo aqui. Não seja enganado por esses desigrejados, como Fábio, do canal Caminhando em Mentira, do canal CEV e Família, o desengrejado do corpo de Cristo. Ah, só existe um só pastor, cococó, só existe um só pastor. Aí eles usam esse texto aqui isolado e esconde a verdade abaixo. O contexto, lê todo o contexto, toda a Bíblia, você vai estar cheio de conhecimento para não ser enganado por ninguém. Aquele que lê a Bíblia todinha nunca vai ser enganado pelos desigrejados, nem pelos pastores do sistema, nem pela seita. Nunca vai ser enganado. Quem passou pela Bíblia toda.
tá bom? Então, muitos são enganados pela seita adventista e pelas outras seitas por falta de conhecimento bíblico, porque perde tempo com livros de Ellen White, livros de tal autor, livro não sei de quem, perde tempo. Tá? Vamos lá, irmão, é só. O versículo 24. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto, e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção, farei descer a chuva ao seu tempo. Serão chuva de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto e a terra dará a sua novidade. Estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as varas do seu jugo e a livrar das mãos dos que se escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios. E as feras da terra nunca mais a comerão e habitarão seguramente, e ninguém haverá que a espante. Levantar-lhe-ei plantação memoriável, memoriável, nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, Senhor, seu Deus, estou com elas. E quem elas são? O meu povo. A casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelha do meu pasto, homens sóis, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Pronto, irmão, como vocês acabaram de ver. Ezequiel 34 é incrível a revelação dos pastores corruptos da verdade, pervertidos da verdade do Senhor. Pastores que não apacentam as ovelhas com conhecimento. Por isso que tem muitas ovelhas se perdendo por falta de conhecimento. Então eles só pensam mais em falar em campanha. Veja bem, esses pastores aqui que Deus está repreendendo, julgando, são esses pastores de hoje, que só falam de campanha, só de milagre, só de expulsar demônio, de milagre, só de cura. São esses pastores aí. Tá, irmão? Deixando bem claro que eu creio no dom de língua especial que é entre você e Deus. Eu creio no dom de cura, de expulsar demônio, eu creio, tá bom? Agora, quando você vê o exagero direto, toda hora expulsando demônio, toda hora falando de milagre, falando de campanha, são esses pastores que Deus está falando aqui. É campanha não sei de quê, é campanha não sei de quê. São esses aí que são pastores do sistema. Hoje, irmão, hoje o culto não está sendo mais para Deus, especial para Deus. Não. Hoje é culto da mulher, é culto das crianças, é culto do jovem, é culto não sei de quê. Irmão, o que é isso que nós estamos vendo? O que é isso que nós estamos vendo, irmão? Veja o sistema na cara de vocês. O lugar que nós chamamos de casa de oração, seja um local, seja uma garagem, seja um cenário, é o local de casa de oração. A casa somos nós, que vamos para lá se reunir com os irmãos para adorar a Deus, louvar, fazer oração ao nosso Deus. Ali é somente para fazer o culto a Deus. É somente o culto a Deus. E não fazer culto para a mulher, culto para a jovem, é culto para não sei o quê. Irmão, está terrível. Eles estão tirando Deus, irmão,
do altar. Estão inventando coisas. O culto hoje já não é mais somente para Deus, não é culto da mulher, não, meu Deus. Mas Deus já tem a profecia já deu a profecia para esses pastores, que eles morrerão. Deus vai punir esses pastores que estão massacrando as ovelhas, enganando as ovelhas, fazendo com que as ovelhas se percam. Estão tirando Deus das ovelhas. Estão inventando muitas coisas no locais. Tá bom, amado irmão? Não perca, porque nós temos mais. Nós temos mais repreensões contra esses pastores do sistema. Igreja Adventista, os Mormon, Testemunho de Jeová, Igreja Calvinista e outras que tem por aí que prega outros evangelhos. Porque os seus estudos são ensino de homens, de teologia. Na teologia, o que é teologia? Isso é falado pelos próprios especialistas que estudou teologia. O que é teologia? Teologia, você vai estudar a Bíblia e você também vai estudar ideias. Você vai estudar outros ensinos. É aonde você quebra a cara. Você vai sair com certificado, com diploma. Eu sou pastor. E todos os pastores da teologia, são esses os do sistema, que faz do povo comércio. Marco Feliciano, Trovão, esses aí da teologia, são esses aí à vista do povo, que faz do povo comércio, que gosta de pedir. Eles pedem ao povo, porque é proibido de nós pedir dinheiro para o povo. É proibido por Jesus nós pedir dinheiro, é proibido. Mas essa prática de pedir dinheiro começou pela Igreja Universal, do falso profeta Bispo Edir Macedo, o Marco Feliciano, Cila Malafaia. A maioria das igrejas do teatro, do comércio, pegou essa mania de pedir dinheiro. Compreende? Então se acorda, Maria. Eu já mostrei um vídeo para você do Marco Feliciano vendendo milagre. É terrível, irmão. É terrível. E o que você vê são exatamente os bodes. Os bodes que defendem o Marco Feliciano, que seguem o Marco Feliciano. Ele é de Deus. Este homem é de Deus. Como assim? Como assim o Marco Feliciano é de Deus? Como assim? O homem que engana o povo vende os milagres, enganando o povo. Você tem que pagar pelo voto, tem que pagar pelos milagres. A prova está aqui, o vídeo, tá? Tem um vídeo aqui, a prova tremenda, sobre o Marco Feliciano. A prova tremenda. Que homem de Deus são esses, irmão? Que vende os milagres, engana o povo. Essas pessoas, elas perderam o juízo, amado irmão. Essas pessoas perderam o juízo. Não sabem mais discernir quem é de Deus e quem não é. Aí eu pergunto para essas pessoas, como por exemplo Francisco Evangelista, o falso evangelista, que mente que chega a dói, Como é que você pode dizer que ele é de Deus? Você já viu quem é de Deus está mentindo para as ovelhas? Você já viu quem é de Deus está mentindo e vendendo o milagre de Deus? Pelo amor de Deus, não faça isso. Então essas pessoas que ficam... Marco Feliciano é homem de Deus. Assim como a pastora do Vale. Marco Feliciano é homem de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, se acorde para essas tituladas pastoras, em nome de Jesus. Porque elas falam que esses homens errados, corruptos da verdade, que só quer comer a carne,
os dízimos das ovelhas, como o Marco Feliciano, sacode para essas tituladas, pastor, porque eles perderam o juízo, essas mulheres perderam o juízo. Então eu vou trazer um tema completo. Como é que você vai conhecer verdadeiramente quem é de Deus e quem não é? Eu, pelo menos, já dei uma dica para vocês aqui. Uma dica. Agora eu vou mostrar dentro da Bíblia. É incrível o que eu vou mostrar para você. Então, alguém que anda mentindo, roubando a casa de Deus, pegando dízimo só para ele, porque ele está roubando a Deus, e você dizer que ele é de Deus? Marco Feliciano, Miguel Oliveira, o falso profeta, Miguel Oliveira, você dizer que é de Deus, que mente, que engana o povo, são homens, irmãos, avarentos. Avarentos. E o que acontece é que eles usam, o texto lá de Isaú, né? Quando Davi vai para matar Isaú, né? Isaú, aí eles usam esse texto. Isaú ele era de Deus. Repare só. Isaú era de Deus. Davi não toque porque é meu ungido. Davi não toque porque é meu ungido. Aí essas pessoas usam esse texto para chamar os falsos profetas de homem de Deus. Para chamar os lobos, os cães devoradores gananciosos de homem de Deus. Isaú matou os profetas. Isaú estava causando um terror. Ele é de Deus. Este homem é de Deus. Pô, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Então, eu vou trazer para você entender sobre ali Isaú, para você entender sobre realmente Isaú, tá? Agora, não vá dizer que o pastor que mata a esposa, pastor que rouba, é ladrão, pastor que comete adultério, não vá dizer que ele é de Deus. Você vai cometer um grande suicídio e vai levar as pessoas para frequentar esses locais, a essas sinagogas de Satanás. Vocês vão levar essas pessoas a continuarem a frequentar o sistema, certo? Da igreja Marco Feliciano, da igreja Trovão, da igreja... Você, pastora do Vale, e outros, que diz que Marco Feliciano é de Deus, Davi Miranda é de Deus, né? A pastora do Vale, Davi Miranda é de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se vocês dependerem dessas pastoras, elas vão levar vocês para o buraco. Enquanto Deus diz que é para você sair, dessas Babilônias. Estou falando das Babilônias, igreja do sistema, dos pastores gananciosos. E o engraçado, irmãos, que o Marco Feliciano, falsos profetas, Marco Feliciano, esses pastores, falsos profetas, pregadores, eles falam assim: Deus fala é do amor ao dinheiro. É do amor ao dinheiro. Eles são gananciosos. Por que eles não falam da ganância? Por que eles não falam da ganância? A Bíblia diz que os gananciosos não vão entrar no reino do céu. E os gananciosos são esses aí que eu estou falando para você. Que pegam o dízimo só para eles. Aqueles que ficam pedindo dinheiro, pedem R$1.000. Quem puder dar 100, pedindo dinheiro para as pessoas. Esses são os gananciosos. Então, não é somente questão de você amar o dinheiro. Os que não vão para o céu, não é somente os que amam o dinheiro. Mas a Bíblia fala dos gananciosos. Assim como Marco Feliciano e Trovão, vendendo o milagre de Deus. Quem pode dar 1.000? Marco Feliciano. Quem pode dar 1.000? Quem crê, dá
Quem crê no milagre dá 1000, dá 100, dá 500, Quem crê no milagre dá 500. Marco Feliciano. Então isso é uma característica de alguém ganancioso. Então esses gananciosos, ele usa exatamente essa passagem. Deus fala sobre aquele que ama o dinheiro, que tem amor ao dinheiro. Daí eles vão usar o rico, entre Jesus e o rico, vai usar lá. Mas eles estão esquecendo da palavra ganancioso. O ganancioso não vai herdar o reino do céu. E ganancioso é aquele que quer mais. Quanto mais você der, ele quer mais. Aí mete medo nas ovelhas, usa o texto de Malaquias, fica falando só de dízimo, sabe? Azedo por dízimo. Então é isso, irmão. Então a Bíblia diz que Jesus veio para os pobres, Jesus não veio para esses homens famosos, não. Jesus não veio para esses homens doutores da lei, para esses homens que sabem escrever bem, para esses homens cheios de conhecimento, que são sábios do mundo. Jesus não veio para eles. Jesus sempre chamou aqueles que, claro, que alguns não tinham muito conhecimento, não sabia, com certeza, pessoas que não sabiam escrever bem. Né? Nós temos um profeta, né, no Velho Testamento, mas Senhor, eu sou pesado em palavra. Então, era realmente um homem que não tinha, e talvez, tá? Ele nem sabia escrever bem, ou não sabia escrever, tipo assim, ok? Mas Deus sempre procurava e chamava esses homens, essas pessoas que não tinham muita inteligência, não sabia muito bem falar. E, sabe, até talvez de escrita também, não sabe escrever muito bem. Só estou dando um exemplo aqui. Irmão, Jesus veio para sempre chamou essas pessoas. Jesus não chamou os pastores, Jesus não veio chamar esses pastores, doutores da lei, da teologia, o sabidão, não. Porque todos, eu já falei para vocês, todos esses da teologia estão perverte a Bíblia Sagrada, irmão. Até o que vocês conhecem aí. Tá? Você tem César Cavalcante, você tem Caio, você tem muitos aí. Os calvinistas, o das igrejas presbiterianas, Nicodemos, Paulo, irmão, perverte o evangelho friamente, tá? Então tudo isso você vai me acompanhar aqui. Então o que eu digo para você, siga somente a Bíblia Sagrada. E o próprio Deus falou, Eu já mostrei para você o texto já mostrei o texto para você. Deus falou. O que eu quero mais de vocês? Deus falando para o povo de Israel. O que eu quero mais de vocês? Deus falou que busque conhecimento. Então Deus falou que deixou escrito, que é para nós ir atrás, procurar conhecimento na Bíblia. Então muitos do povo de Israel que se perderam, eles tiveram fé, mas se perderam. No deserto. Foram mortos no deserto. Muitos que não corriam atrás do conhecimento se preocupavam mais com prosperidade. Veja bem, o povo de Israel se preocupava muito com prosperidade. Mas não com conhecimento. Muitos deles se perderam. Foram enganados por falsos profetas, se misturavam com falsos profetas, com os gentios, se misturava com os pagãos. Vocês estão entendendo? Porque tudo interessado sempre nas coisas da terra, com prosperidade. Tá bom, irmão?
Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e me acompanhe o vídeo sobre Leandro Quadro. Sobre Leandro Quadro, ele fala que nós não temos autorização de dar nosso dízimo para o pobre, para o necessitado. Irmão, isso é terrível. Irmão. Como é que uma pessoa não enxerga realmente que Ezequiel 34 está falando realmente da igreja, dos pastores, da igreja adventista e outras. Como não pode enxergar? Então eu vou mostrar a prova mais uma vez, que o dízimo real, que é dado aos levitas. Esse dízimo real, que é dado aos levitas, é dado também para os pobres. Então não perca esse vídeo, tá bom? Então, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e vou repetir mais uma vez. Busque a Bíblia Sagrada, busque conhecimento, tá? Então não fique só em minhas palavras. Busque conhecimento na Bíblia e acompanhe os textos bíblicos que eu vou mostrar para você. Para que nós temos a mesma mente do que está escrito, ok? Agora, aquele que não tem a mesma mente, que prega outros evangelhos, não concorda com a gente, a Bíblia diz que é para você se afastar. Eles são hereges, são enganadores que pregam outros evangelhos. Agora, irmão, tem aquelas pessoas que você fala da Bíblia e é chamado de fraco na fé. Então, vá compreendendo, ok? Então, tem aqueles que é chamado fraco na fé, que não tem conhecimento realmente da Bíblia, né? Ele tem pouco, mas não conhece realmente, né, o que está escrito. Então, quando você fala algo para ele, aí ele não vai concordar com você, né? Porque ele já aprendeu assim do seu pastor na igreja. Então, ele não vai concordar com você, né? Então, ele vai ser humilde com você. Ele não vai dizer nem sim e não. Então, ele não vai discordar diretamente do que você está falando da Bíblia, né? Então, ele vai ter dúvida. E essa pessoa é realmente uma pessoa humilde. Então, essa pessoa, tudo bem. Que a própria Bíblia diz, o próprio Deus, diz que é para nós ter paciência, né? E compaixão com os fracos na fé, com aqueles que têm dúvida. Ok? Então, eu já me deparei com pessoas que eu falava da Bíblia e ele não concordava assim, mas eram pessoas realmente humildes. Ele não era contra, não falava que eu estou errado, ele não falava que eu estou errado, o que eu estou falando não, ele ficava com dúvida, né? Ele ia examinar a Bíblia para poder ter a certeza. Então, é o que eu digo, examina as Escrituras, tá? Então, porque mesmo vocês que vão pregar errado, porque aprendeu assim dos pastores, aí vocês vão ser tidos como mentiroso e herege, porque aprendeu assim dos pastores, certo? Então, aqueles que falam que você não pode julgar ninguém, esses aí são chamados de mentiroso. Por quê? Porque aprendeu assim dos pastores. Mas com a rebeldia, com o coração duro, como são os membros adventistas, ninguém pode julgar ninguém. Quem só julga é Deus. São coração duro, irmão. Coração duro. E nós mostra a verdade, a revelação, de que realmente temos autoridade de julgar o erro, o pecado, usando a palavra de Deus, né? Julgai segundo a palavra. Então a gente vamos julgar esses pastores, essas igrejas, conforme o que a Bíblia diz. Mas os membros adventistas, irmão, é um coração duro de pedra, porque o espírito do erro estão dentro deles, né? E eles não reconhecem a verdade da Bíblia. Vai continuar seguindo o que aprendeu lá dos lobos gananciosos, pastores dos adventistas. É horrível, irmão. O quanto os membros adventistas, eles rejeitam a verdade da Bíblia, porque eles aprenderam aqueles ensinamentos, doutrina da igreja adventista.
daqueles livros que são dados para eles. Então, as doutrinas que eles vão aprender é aquela lá, da Igreja Adventista. Então, a Igreja Adventista, os pastores vão levar todos os membros a discordar da Bíblia Sagrada. Isso é terrível, irmão. Então, nós estamos aqui alertando os membros adventistas, porque nós não brincamos de pregar evangelho. Então, nós estamos alertando vocês que os pastores adventistas são gananciosos e enganadores, que pregam outros evangelhos pesados. Eles vão além da Bíblia Sagrada. Mas é somente a Igreja Adventista? Não. São vários pastores, pregadores, missionários, falsos profetas, que pregam outros evangelhos, apenas com o interesse de ganhar dinheiro, ganhar pix, ganhar dízimo, oferta. Somente com esses interesses, então eles têm que pregar outros evangelhos. Porque se esses falsos profetas, essas falsas missionárias, tituladas pastoras, não estou aqui julgando todas as mulheres, tá? Que prega outros evangelhos, se eles revelar o que está na Bíblia, irmão, tudo que está na Bíblia aqui, eles perdem as pessoas. Veja bem, eles perdem as pessoas, tá? Se essas tituladas pastoras, como a Nadir, as tituladas pastoras, não estou julgando todas, tá? Não estou julgando todas, tá bom? Pastores do sistema, Igreja Adventista, os pastores adventistas, os calvinistas, irmão, se eles revelar, como eu revelo aqui, que eu vou revelar para vocês tudo, toda a verdade que está escondida aqui. Se eles revelar, eles perdem pessoas. Então é por isso que eles não podem revelar, encher vocês de conhecimento. Eles não podem. Então, eles têm que empurrar para vocês livros. Livros. E ensinar para vocês sempre o mesmo assunto. É a história de Davi. Não é Quinamã, não sei o que, Namã. Não, o Lázaro, não sei o que, irmão. Quando se começa, aí a maioria das igrejas sai seguindo. Quando eu passo na rua, uma igreja ali, Namã, aí passo em outra, não sei o que, a Esté. Irmão, sacode. Por que essas igrejas vivem na repetição? Com essa só a história de Namã, de Esté, é a história de doleiro, irmão. Ele não pode realmente encher você de conhecimento. Porque eles vão perder as ovelhas. Se eles revelar a verdade, ensinar vocês mesmo a Bíblia, se eles ensinar vocês mesmo a Bíblia, e não teologia, mas ensinar somente a Bíblia, eles perdem a ovelha. Por exemplo, eu mesmo estou ensinando a verdade pura. Então eu já perdi muitos inscritos no Instagram. Rapaz. No instantinho eu perdi inscrito no Instagram. Entendeu? Então você perde pessoas. Então eu não estou aqui atrás de inscrito, estou atrás de alertar o meu povo. Eu me preocupo com a salvação das ovelhas que estão perdidas. Certo? Então, você revelar a verdade, você vai perder amigos, vai perder parentes, até os seus próprios parentes, não vai lhe seguir, não vai comentar ali assim. Não estou aqui julgando todos, tá? Da família. Mas a maioria da sua própria família, eles não vão seguir você. Não vai lhe apoiar ali, comentar, tal. Não vai, não. Eles vão seguir realmente os estranhos. Aqueles pregadores da motivação, só de motivação de coisas boas, irmão. E essas pessoas não estão realmente fazendo a obra de Deus. Esses cristãos não estão fazendo a obra de Deus. Deixaram de fazer a obra de Deus. Estão atrás dos seus sonhos, só de pregações motivadoras, só coisas boas. Você vai ser grande, o que Deus te prometeu vai te dar. Aquilo que você tinha na causa da justiça, Deus vai resolver, Você entende? É só você, você.
você, hoje estão pregando eles mesmos. Irmãos, a maioria da igreja do sistema estão pregando eles mesmos. Certo? É você, né? Deus te prometeu te dar não sei o quê. Aquele sonho que você tinha, Deus vai não sei o quê. Aí ficam tudo... Aí se empolga. Ficam tudo emocionado. Irmão, como estão sendo enganados realmente. Imagine quando vier o anticristo. Imagine quando vier o falso profeta. Porque essas igrejas do sistema já estão preparando essas ovelhas para o anticristo, para o falso profeta dos milagres. Então essa igreja que fala só de milagre, fica falando só de milagre, de bênção, elas estão preparando esse povo para o reino do anticristo, do falso profeta. Porque o falso profeta ele vai vir fazendo milagre. E essas pessoas que estão sendo acostumadas a correr atrás do seu sonho, da sua bênção, do seu milagre, vão ser enganadas pelo falso profeta. Esse falso profeta ele vai vir de um jeito que muitos vão acreditar. O anticristo vai vir, a besta do mar vai vir, muitos vão acreditar. Muitos vão acreditar. Porque os pastores do sistema já estão acostumando o povo a ficarem preocupados mais com coisas da terra, a se preocupar consigo mesmo, de correr atrás de coisas da terra, de bênção, milagre, de correr atrás só do milagre. Mas essas pessoas não correm atrás de buscar a Bíblia Sagrada. Essas pessoas não correm atrás de buscar sabedoria. Estão tudo em busca apenas de preocupar só com o seu próprio estar. É triste, não? Tá? Então, o nosso dever de verdadeiro remanescentes, tanto no Kawaii, Facebook, porque é pouco. Os remanescentes que pregam a verdade é pouco. Porque a maioria lá do Facebook, das igrejas é enorme, do sistema. A igreja no Facebook lá, o sistema é grande. Tá? Mas tem pessoas de Deus realmente verdadeiras. Né? No Facebook, Kawaii, YouTube. No YouTube, a manifestação é grande. De canais que usam a Bíblia Sagrada, que usam o nome de Deus apenas para ganhar dinheiro no YouTube. Porque seus canais são monetizados somente para ganhar dinheiro. Para pegar as ovelhas que estão desgarradas. Esses canais que só pensam, canais que pregavam, hoje já não pregam mais. Só fala de polêmica, porque traz dinheiro. Se eles pregar, não dá visualizações de maneira nenhuma. Então eles trocaram. Então o intuito deles é dinheiro, não a palavra de Deus, tá bom? Então, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais. אני צריך ללכת, הדרך עוד ארוכה, צריך להמשיך ללכת, לא אשכח מה שעשית למעני. אני יוצא לקרב, החשוב אלייך כאן, לא אוכל לעצור, ישוע הוא ששלח אותי, אוי מה אני חייב ללכת. אלך למשמע, ישוע המשיח, הוא המפקד, הוא הקפטן שלי,
לפגוש שוב את החי. התגייסתי לצבא הזה כדי לעזור לעם, מבשר את ישוע המשיח דרך הישועה לעולם. אמא אתגעגע אלייך, בקשי תפילה בעדי, אהיה בדרך תמיד, את מלכי אני בא לשרת. זהו גורלי, זה החלום שלי, גם אם קשה הדרך, לעולם לא בטח. אלך למשמע, ישוע המשיח,